hoje o assunto é sério. No episódio passado, eu falei que eu ia deixar uma mensagem nesse episódio, no caso, o episódio seguinte, esse episódio, pra pessoas que se viam em relações tóxicas ou abusivas e que sentiam que a culpa era delas. Primeiro de tudo, eu queria dizer que não é questão de culpa, porque existe uma diferença muito grande entre culpa e responsabilidade. Teve uma época que eu tava muito afundada, assim, em uma relação abusiva, e eu lembro que eu ficava me dizendo, tipo, gente, como é que pode ser minha culpa? Porque era sempre, né, o que a gente sempre escuta como sobrevivente de qualquer tipo de abuso, normalmente, é que a culpa é nossa, porque a gente, de alguma forma, fez algo pra causar aquilo contra a gente. Nessa época, eu lembro de algumas pessoas que se importavam comigo falando de uma forma diferente, tipo, cara, não é sua culpa, mas você precisa encontrar esse poder dentro de você de novo pra se libertar, porque se você não fizer isso, nada vai mudar. E era muito difícil pra mim ouvir isso naquela época, porque eu ficava ressentida. Eu falava, cara, se eu tivesse alguma coisa pra fazer sobre, eu já teria feito, sabe? Como assim? Você tá me julgando alguma coisa? Enfim, eu já entrava muito nesse lugar, que eu acho também que é muito típico. Eu acho que uma característica desse tipo de relação também é a gente ser avisado por muitas pessoas que existe algo meio esquisito ali, mas a gente acha sempre que é uma má intenção de outra pessoa, que a outra pessoa não tá vendo direito. E a verdade é que, assim, em casos, aliás, em todos os casos, realmente, nunca uma pessoa vai conseguir entender exatamente como é que é estar no seu lugar. O que me leva a toda a mensagem desse episódio. Um relacionamento abusivo ou tóxico pode acontecer com qualquer pessoa. Absolutamente qualquer pessoa. Agora eu vou mencionar uma coisa que eu vi esses dias na internet e eu queria deixar aqui meu aviso de gatilho pra caso você seja sensível com questões sobre violência doméstica. Eu tava na rede social, assim, passando alguns vídeos e tal, e eu encontrei essa menina que eu, assim, via vídeos esporádicos, acho que eu nunca cheguei nem a seguir ela de fato, mas eu via alguns vídeos dela e aí eu vi esse vídeo que me pegou completamente de surpresa, que era ela dizendo que ela tinha sobrevivido a isso. No relato dela é muito interessante porque justamente ela tá sempre dizendo, mas eu não tinha feito nada pra aquilo acontecer comigo, mas eu nem tinha feito nada. Como se, tipo, por exemplo, se ela tivesse traído ele, aí tudo bem, entende? Porque isso é muito comum. A gente sempre tem um mecanismo nesse lugar de dizer, não, mas é porque você não tá entendendo. Porque, claro, a gente já tem parte do pressuposto de que a gente não vai ser bem interpretada, porque normalmente a gente não é, né? Acontece com muitas sobreviventes de abuso que falam dessas histórias ou buscam ajuda e não são acreditadas, mas muito mais do que isso, são muito invalidadas a partir do momento que não é feito nada, ou que é uma consequência ou punição muito rasa e por aí vai. Então, quando eu vi essa menina, eu realmente olhei e falei, nossa, realmente a gente nunca sabe quem tá passando pelo quê, porque é uma menina que eu achava que era super feliz, influencer e tal, nem sabia que namorava, enfim, e ela tava falando sobre todos os absurdos que aconteciam na relação dela. E eu, tendo super me identificado com ela, em muitos sentidos, quando eu tava escutando o vídeo, um pensamento automático me veio. Não é que eu penso isso, que eu acho isso, me veio automaticamente. Caramba, mas por que ela não saiu, não falou nada? Esse é um pensamento automático, entende? A questão é, existem coisas na nossa cabeça que estão tão enraizadas que até o próprio comportamento humano é você se perguntar, sabe? Você foi assaltado, por que você não deu um soco na cara e saiu correndo, sabe? São perguntas assim que podem vir automaticamente, porque o nosso cérebro gosta de questionar e tentar achar soluções, mas não são válidas pra se embarcar e pra se usar de parâmetro, porque essa menina, ela tava falando exatamente como ela é uma pessoa hiper confiante, como ela nunca achou que ela ia entrar no relacionamento abusivo, porque ela nem dava, assim, corda pra homens e tudo mais, que ela não era o tipo de pessoa que se enganava facilmente, que ela não tinha, tipo, um histórico que realmente colocava ela num lugar que parecia suscetível, e quando ela se viu nessa situação, aconteceu muito parecido com o que eu tava falando no último episódio. Foi uma situação muito rápida, em que a paixão já virou, vamos nos ver em outros estados, e aí começa a se encontrar em outros estados, e aí já conheceu família, e aí de repente tá morando, enfim, junto, e a coisa foi escalando até um ponto em que começaram a surgir esses eventos, né, e ela simplesmente falava, não, mas tá, eu entendi errado, isso aqui não é bem assim. E é muito triste ver esse tipo de vídeo, porque a gente vê de fora, tipo, peraí, você acabou de falar um absurdo, você não falou qualquer coisa, sabe? Você falou uma coisa muito séria, tipo, vou dar um exemplo que não seja tão, né, visual, nem engatilhante, mas cara, explodiu uma bomba, sabe? Tipo, peraí. Ah, explodiu uma bomba, mas é que você não entendeu. Tipo, tacaram a bomba em mim, sabe? Porque, tipo, é porque eu também, enfim. E aí começa, sabe, esse discurso, você fala assim, peraí, mas foi uma bomba, gente. Uma bomba. Tipo, existe uma justificativa pra alguém jogar uma bomba? Enfim, acho que você entendeu mais ou menos o ponto que eu quero chegar. Enfim, o episódio de hoje vai ser muito importante pra você por algumas razões, e eu vou entrar nelas agora. Uma das coisas que eu mais escutei sobrevivendo a esse tipo de situação e coisas assim, foi justamente, aconteceu porque foi com você. Fosse comigo, nossa, na hora ele levava um soco na cara, ou na hora ele ouvia umas boas verdades, sabe? Essas frases meio prontas, assim, que não te confortam em nada. Aí, a pessoa que recebe isso, acabou de passar por tanta coisa ali, séria, ela tem um negócio assim,
e fala, caramba, então a lógica aconteceu porque é comigo. Se essa pessoa tivesse no meu lugar, ela teria tido recursos e saberia muito melhor do que eu. Porque ela tá me dizendo, ela tá falando como eu tinha que ter agido, ela sabe tudo que eu tinha que ter feito. Só que essas pessoas não entendem que viver uma coisa é muito diferente do que estar nessa coisa. Eu já falei sobre isso também. De novo, o exemplo do assalto. Você pode dizer como você reagiria, se você reagiria, dizer que não reagiria, dizer um monte de coisa, mas no fim das contas você só sabe quando você vai estar lá. Então, isso é uma forma de invalidação, assim, bem escancarada. Acho que o que as pessoas não entendem muito bem é que você fazer esse tipo de comentário não só é improdutivo, mas acaba te influenciando a se afundar ainda mais naquela relação. Porque quanto mais você bate de frente com uma pessoa que tá sobrevivendo a um relacionamento abusivo, mais você diz pra ela, tá vendo? Você precisa se isolar. Não tem ninguém que te apoie a não ser essa pessoa. E aí você acaba moldando uma situação, mesmo que sem querer, não tô dizendo que é total responsabilidade sua, que é sua culpa, nem nada disso, mas entenda, existem também consequências pra essas falas, assim, que podem ser muito insensíveis, sabe? E podem acabar levando uma pessoa a confirmar pra ela, não, é só essa pessoa que me entende, que me acolhe, mesmo sendo a mesma pessoa que faz tão mal pra ela. Então, do outro lado da moeda, é importante pensar que uma pessoa que te ama, quer seu bem, ela não vai querer ver você sofrendo. Eu já estive nas duas posições. E assim, eu posso dizer que é muito difícil ver alguém passando por essa situação e não querer sacudir a pessoa e falar, pelo amor de Deus, sai disso aí, não, e tal. Mas, justamente pela experiência que eu tive, eu já sabia que, tipo, algumas coisas não iam funcionar. Uma delas era esse confronto, tipo, insensível, que você quer acordar a pessoa, não é que você quer ser insensível exatamente, mas você acaba sendo. E o outro, você ir contra essa pessoa que tá no poder da relação, sabe? Falar mal da pessoa ou, tipo, menosprezar a pessoa pra sobrevivente, né, dos abusos. Porque isso acaba fazendo com que a sobrevivente olhe pra situação e fale, não, tá vendo? Não, e tal. E é óbvio que uma pessoa que tá com esse nível de manipulação sobre alguém vai conseguir acessar muito facilmente e dizer, não, tua amiga que é louca, tua amiga que sei lá o quê. Então, as duas formas não são exatamente os melhores caminhos. O melhor caminho, na minha opinião, é realmente dar o máximo de apoio. Eu acho que é sempre relembrar que é possível outra opção. Se começar a fazer mal pra você num nível que você não consiga mais acompanhar aquela pessoa, acho que mesmo apoio à distância funciona. Acho que acolher e validar sentimentos é importante. Claro, nunca vai ser a sua responsabilidade tirar aquela pessoa daquela situação ou conseguir mudar a cabeça daquela pessoa, porque muitas vezes essas relações são baseadas em traumas muito antigos, que vieram muito antes de você. Então, mesmo quando você estivesse às vezes se relacionando com uma pessoa que já passou por isso, por esse tipo de relação, ela vai ter questões ali, reações ali diferentes. E às vezes você não vai poder resolver aquilo pra ela, e nem deveria, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que sim, existem formas de abordar a situação em que você não chegue dizendo, ei, pô, você foi uma burra aí, você se enganou aí, não sei o quê, você foi enganado, você foi manipulado, você não sei o quê. Porque aí você já começa a falar de um lugar que você tá meio que atacando. Não que você queira atacar, entendeu? Não é que você queira, mas você acaba fazendo, tipo, esse paralelo pra pessoa que tá recebendo, entendeu? Porque a pessoa que tá recebendo já tá numa posição tão frágil, sensível, que quando ela escuta, você foi enganada, você foi manipulada, se tivesse acontecido comigo, não teria sido assim, ela fala, então, realmente sou eu, então eu sou burra, eu sou isso, eu sou aquilo, começa a se culpar mais ainda. Então, dito isso, não aconteceu com você porque era você. Aconteceu com você por N razões, mas poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Existem pessoas que eu acho que existem pessoas que já identificam certos padrões e já têm experiência e já se colocam em outro posicionamento. Sim, acredito que até as próprias pessoas que já passaram por isso conseguem chegar nesse lugar, é claro. Mas, de uma maneira geral, se você se envolve de uma forma, se você se apaixona de uma forma, se as coisas são sendo levadas de um jeito específico, que muitas vezes narcisistas ou pessoas abusivas conseguem fazer com maestria, não é porque você é muito inteligente, é porque não calhou de ser você, entende? Isso não te torna uma pessoa fraca. Você ter acreditado em alguém ou você ter se envolvido sem perceber, às vezes, não é por sua fraqueza, sua burrice, sua falta de imponência. Ela pode apontar, sim, que existem melhoras a serem feitas, pode apontar padrões, pode dizer, ei, você tá arriscando a sua vida. Que amor vale a pena? Que isso é amor? Vale a pena você arriscar? E tem vários questionamentos que precisam ser feitos, é claro. Você precisa limpar essa cegueira. Vai precisar acontecer. Principalmente se não é o tipo de coisa que você quer continuar se envolvendo. E, enfim, eu não acredito que ninguém queira, de fato. Tipo, eu quero, sabe? Não, eu acho que não acontece. Então, isso tudo pra dizer, a situação é muito mais delicada do que parece. De fora a gente pode olhar e falar, é só isso aqui, pronto, saiu, foi, terminou. Mas quantos casos que a gente não vê todos os dias nos jornais de pessoas que tentaram sair, tentaram seguir em frente
Então, assim, é um embate injusto já desde o começo, entende? Porque existem certas fragilidades e vulnerabilidades que não acontecem com um homem como acontece com uma mulher. Então é muito mais fácil, às vezes, um homem de fora chegar e dizer, era só ter terminado. Não, isso aí é brincadeirinha dele. E por aí vai. Invalidações também. O que mais me surpreendeu nesse período todo, assim, da minha experiência, foi que eu ouvi isso de mulheres também. Mas mulheres que acho que se julgavam melhores do que eu naquele momento, entende? Tipo assim, eu sou muito durona pra isso acontecer comigo. Nossa, eu botava esse cara numa coleira. É tipo, curioso. É uma forma interessante de colocar, sabe? Mas não significa que seja verdade, entende? As circunstâncias nunca vão ser as mesmas. Mesmo que seja a mesma pessoa, o mesmo lugar, mesmas questões, nunca vai ser exatamente da mesma forma. Então, com aquela outra pessoa no lugar, talvez acontecesse de uma forma completamente diferente. Talvez demorasse um pouco mais. Fato é que uma relação abusiva não se torna uma relação abusiva porque alguém se relacionou e, tipo, escolheu se envolver com uma pessoa a partir de paixão, a partir de segurança, que foi passado no primeiro momento. Ser manipulação faz parte da vida, eu sempre falo isso, porque você pode guiar os seus interesses com a manipulação como todo mundo faz, mas a manipulação meio mal intencionada, ela já mora em outro lugar. Sabe? A gente não tem que colocar na pessoa que sofreu certos abusos a responsabilidade de uma pessoa que não está bem na cabeça, que não tem condições psiquiátricas, psicológicas, seja o que for, que não é um ser humano decente, a ponto de entender, caramba, os meus traumas de infância não me permitem fazer isso, sabe? É uma coisa assim que a gente cisma em sempre olhar pra pessoa que está mais vulnerável e dizer, você tinha que ter tomado uma atitude. Ao mesmo tempo, é aquilo. Existe sim uma responsabilidade nas suas mãos, que é o que você quer pra sua vida. Eu sei que parece que você precisa disso, que é tipo vida ou morte, que é a única coisa que você vai encontrar, que é só isso que você conhece, que as outras pessoas você não vai ser boa o suficiente. Mas, mesmo começando pequeno, é preciso começar. É preciso começar a entender qual é o plano de escape, que tipos de pessoas podem me apoiar nesse lugar, ou se não tem ninguém pra me apoiar, como seria se eu tivesse sem essa pessoa. É aí que mora uma coisa, assim, uma sombra muito forte em quem tem esse tipo de situação, que é acreditar que sair dali é tipo o fim de si, né? Porque você já se apegou tanto àquela pessoa, já meio que se mergeu com a pessoa, sabe? Você vai se perdendo tanto e a pessoa vai ocupando tanto espaço que você acaba se engolindo. Ou melhor, a pessoa te engolindo. Então, é muito importante entender isso, assim, de tipo, existia antes antes dessa pessoa, eu vivi uma vida inteira. Eu vivi tantos anos. Olha quanta coisa. Você tá me dizendo que em função disso aqui, desse período, eu não tenho mais nada a partir disso. Então é importante lembrar, e eu sei que parece distante às vezes falar, cara, mas como é que era antes? Eu nem me lembro, nem sei mais quem eu era. Faz parte. Tudo isso faz parte. Mas o meu ponto é, também não se coloque nas costas de discursos insensíveis. Eu acho que é importante olhar para a responsabilidade que você tem nas mãos, de não entregar a sua vida nas mãos de pessoas que são amarguradas ou que têm problemas profundos e não querem, sabe, tratar. Não é seu lugar, sabe? É muito triste uma pessoa que acha que o seu lugar é servir o outro de uma maneira tão brutal, sabe? Que não é nem servir, né? É só, tipo, ser o saco de pancada ou ser a pessoa que leva todos os xingamentos, ou seja o que for, sabe? Partir do princípio de que não tá tudo bem. Não tá tudo bem muito antes da agressão, sabe? Claro que a situação é diferente, enfim, aquela coisa. Mas todas as outras coisas que você julgou, tipo, isso foi um desrespeito pra mim, eu não gostei disso aqui, continua acontecendo e tá piorando, já é motivo suficiente pra você falar, não. E é importante, como amigos dessa pessoa, você também refletir como eu posso abordar essa pessoa sobre esses temas sem que seja agressivo. Porque tudo que essa pessoa já conhece é agressividade. E ela acha que é só isso que ela merece. Então, nesse lugar, é bom colocar uma humanidade e falar, calma aí, eu sei que eu tô desesperado pra, tipo, tirar essa pessoa desse lugar, mas ela não vai sair desse jeito. Ela não vai sair se eu apontar na cara dela e, sabe, invalidar ela, basicamente. E pra pessoa que tá na relação, eu quero que fique muito claro que esse episódio não é mais uma invalidação pra você. Pelo contrário, é pra te dizer que a sua situação é muito mais complexa do que qualquer um pode entender. E estar no seu lugar, ter passado por tudo que você passou, já é um ato de não só vitória, mas de coragem, de resiliência, que você talvez ainda não compreenda, mas um dia eu espero que você compreenda. Não dá pra eu simplesmente mandar uma mensagem dizendo, galera, saiam de suas relações tóxicas e tal, porque isso não é realista, mas eu queria trazer essa perspectiva pra você de dizer que você não é defeituosa, entendeu? Você não é defeituosa, você não é sozinha nesse mundo, eu tenho certeza que não. Você, no mínimo por mim, é compreendida, sabe? Eu sei que isso às vezes não vai ser suficiente, uma pessoa aleatória na internet, mas, cara,
tem espaço pra fazer movimento. Por mais complexa que seja a situação, existe espaço pra fazer movimento e começa com uma... Sabe a faísquinha que te prendeu nessa relação, que parece uma cadeia? Vai ser essa faísquinha que vai te libertar, mas vai ser essa faísquinha com você, que você vai falar, isso aqui não vai acontecer de novo, isso aqui não. E que você tenha que juntar seus motivos pra sair. Tudo bem, cara, faz da forma que você sentir. Se você precisa planejar isso, você precisa tomar medidas judiciais, ou seja o que for, se existe filho na situação, seja o que for, começa pelo simples, pelo pequeno. Talvez, afastar um pouco aqui, talvez não levantar suspeitas, ou começar a pensar nisso de uma forma particular, entende? Sem expor isso. Não tentar resolver com essa pessoa, mas realmente se dar a chance de sair disso, sabe? De começar a pensar, como é que seria se eu saísse? Onde eu iria? Será que eu trabalharia em um lugar? Que lugar seria esse? Cada situação vai ser super singular e específica, então eu não tenho como generalizar e dizer que isso vai servir pra todo mundo. Mas o que eu quero dizer com esse episódio, a culpa não é sua. Você não pode ser culpada por ser uma sobrevivente, por ter passado por coisas tão cruéis que a maioria não sobreviveria, que a maioria não aguentaria, não entenderia. Então, a próxima vez que alguém vier te invalidar ou te dizer, eu faria muito melhor, eu já teria saído, não sei o que, tenha certeza. Essa pessoa não sabe como é que tá no seu lugar. Isso não é um convite também pra se esconder atrás disso, de uma forma que a única coisa sobre você seja que você sobreviveu a um relacionamento abusivo. Começa a se reconectar com as coisas que você gostava antes, que você amava antes, coisas que tornavam você independente dessa pessoa. Essas coisas são muito importantes. Não porque você vai mostrar pra alguém, mas porque você tá se alimentando da sua essência de novo. Você tá não, peraí, existem coisas na verdade separadas dessa pessoa que eu gostava tanto de fazer, que eu gostava tanto sobre mim. E por mais que agora elas pareçam, sem sentido, eu vou dar uma revisitada. Porque é aí que começa. É com essa ideia. Só de ter essa ideia, caramba. Talvez pudesse ser meio diferente. Eu acho que essa é a única abordagem que a gente, estando na situação, pode recorrer, porque é muita coisa pra lidar de uma vez só. Então saiba, você não tá sozinha, você não é culpada por isso. A sua responsabilidade da situação, ela é acessível, ela pode ser usada, sim, porque a nossa vida é nossa por uma razão. Então, por mais que seja difícil, por mais que pareça impossível, você sobreviveu a tanto que você não pode me dizer que para por aqui, que essa história toda foi pra nada. O meu podcast, na verdade, ele existe por causa disso, porque eu decidi um dia que as minhas experiências não iam ser em vão. Eu falei, não, tudo que eu vivi não é pra nada. Vai ser pra alguma coisa. Vai ser pra ajudar alguém. Então essa foi a minha maneira de me encontrar, de colocar propósito, porque eu falava, gente, se eu não fizer nada com isso, vai me consumir. Então, talvez seja a sua oportunidade de criar algum projeto, mesmo que seja só pra você por enquanto. E começar a pensar nisso como é que eu transformo a minha dor e a minha dificuldade, a minha falta em algo bonito pra mim, no mínimo pra mim. E quem sabe, talvez até depois pros outros também. Gaguejei um pouco esse episódio porque eu acho que é um assunto muito sensível e eu não quero passar nenhum tipo de mensagem, correr nenhum risco de invalidar ninguém em nenhuma forma. Então saiba que tudo que eu disse foi com muito carinho de uma pessoa que entende completamente a sensação que é estar presa numa relação assim. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo ou manda na DM se for muita exposição. Espero que eu tenha passado que eu queria dizer, mas eu sei que não tem nada tão desumano quanto ser invalidada nesses momentos. Então, você não tem culpa das suas circunstâncias, mas existe outro caminho que não é conhecido por você ainda, mas que pode ser. E ele começa com esse tipo de vídeo, eu acho, e esses movimentos. Com certeza eu comecei a assistir na época que eu precisava. E eu comecei a ver mulheres inspiradoras e completamente incríveis que tinham passado, às vezes, até por coisas muito, astronômicas e catastróficas que eu não conseguia nem compreender. E elas estavam lá, sabe, usando aquilo pra ser mais elas. Isso é muito incrível. Então, enfim, eu espero que o episódio hoje tenha ajudado você. Tô contigo, garoto. Te vejo semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.